Sem dúvida nenhuma, um dos temas mais lembrados pelos meus alunos, por profissionais da saúde de maneira geral, dentro da farmacologia, são os fármacos que agem no sistema nervoso central, ou os psicofármacos. Por dois motivos principalmente. O mecanismo de ação, ele é muito diversificado, até mesmo dentro do tratamento de uma mesma doença. O mecanismo de ação muitas vezes é totalmente diferente. E um outro motivo é a diversidade de indicações off-label e de indicações dentro do mesmo conjunto de doenças. Um exemplo mais clássico que eu poderia citar para vocês é a própria ansiedade. Temos uma diversidade gigantesca de drogas, seja antidepressivas, antipsicóticas e ansiolíticas, que tratam a ansiedade. E aí confunde um pouco a cabeça de quem está estudando as classes de medicamentos, porque afinal existem algumas classes que são ansiolíticas por natureza, ou seja, diminuem os processos da ansiedade. Mas por que outras classes, como até os antidepressivos, também são considerados ansiolíticos e são capazes de diminuir os processos ansiosos do nosso sistema nervoso central? Até mesmo são a primeira escolha em diversas condições de ansiedade. Então, essas dúvidas, elas vão permeando a nosso conhecimento, a nossa busca por interpretar bem a farmacologia do sistema nervoso central, e acaba deixando muitas vezes a desejar, porque você não vai encontrar facilmente as informações bem detalhadas nos livros, nos artigos ou em qualquer site que você busque ali as informações. Então, nessa aula eu vou mostrar para vocês um panorama geral do sistema nervoso central, focando em mecanismo de ação, que são duas dúvidas muito importantes que eu noto que muitos têm quando a gente fala em psicofármacos. Então eu produzi esse material especial, que é um mapa mental sobre os psicofármacos, e eu vou explicar um a um desses mecanismos de ação, aonde entram os mecanismos de ação. Aí você pode perguntar, bom, agora fechou, né? Agora eu tenho todo o conhecimento que eu preciso para saber de psicofármacos. Olha, pessoal, infelizmente não. Essa é a base para você conseguir mapear literalmente, né, através do mapa mental, a sua busca agora de conhecimento. Que falta depois de você ter esse mapa mental? Falta você buscar quais são as doenças que vão aprofundar mais na fisiopatologia para entender de fato por que é utilizado, o porquê de utilizar esses medicamentos e, por fim, a terapêutica, né? Saber como utilizar esses medicamentos. Agora o caminho está aqui nesse mapa. Então venham comigo e vamos estudar mais de psicofármacos. Muito bem. Então aqui no núcleo do nosso mapa mental, que parece mais um processador de um computador, né? E é exatamente isso que o nosso sistema nervoso central é, um processador de informações e um enviador de mensagens, né? Ele é como se fosse o SEDEX do nosso organismo, mandando mensagens de resposta e exigindo que nossa periferia faça diversas funções a partir do que ele interpretou ser o correto em cada momento do nosso dia. Então aqui está o núcleo do nosso sistema nervoso central e os principais sistemas que ele utiliza de neurônios para atuar no nosso organismo. Olha que lindo isso aqui, pessoal. Primeiro sistema, e eu poderia começar por outro, né? Sistema glutamatérgico, sistema excitatório do nosso sistema nervoso central. Professor, por que ele é excitatório? Porque ele vai, quando atuar sobre os receptores dele, vai ativar uma cascata de entrada de íons positivos. Então sempre ele vai ativar o próximo neurônio. Afinal, o neurônio, para ser ativado, ele precisa ser estimulado a partir da entrada de cargas positivas. Assim começa um estímulo, um potencial de ação em um sistema neuronal. Então eu preciso permitir entrar cargas positivas dentro do neurônio. E as cargas positivas podem ser cálcio, pode ser sódio e não pode ser de maneira nenhuma o cloro, porque o cloro é negativo. Isso é exatamente o que faz um outro sistema GABAérgico, que é o sistema desativador do nosso sistema nervoso central. Então vamos lá, o glutamatérgico deixa entrar
cargas positivas e o GABAérgico deixa entrar cargas negativas. Por isso que um é sempre excitatório e o outro é sempre inibitório. Vai bloquear a passagem de algum sinal. Então esses são os dois primeiros, glutamatérgico e GABAérgico. Mas nós temos vários outros. Olha só, pessoal, nós temos o colinérgico, nós temos o dopaminérgico, o histaminérgico, o serotoninérgico e o adrenérgico. E esse sistema tem esse nome devido à principal substância utilizada para transmitir esse sinal, porque os neurônios não vão ter um início e um fim contínuo. Eles não têm um neurônio só que vai do início até o fim, até porque isso limitaria muito o controle. E tem que ter vários neurônios conectados e isolados ao mesmo tempo para que você possa interromper em algum momento de transmissão, se caso ela não está de acordo com o que o nosso processador quer, que é o nosso sistema nervoso central. Então eu preciso ter essas interrupções. E nessas interrupções, que nós chamamos de sinapses, nós utilizamos alguns transmissores que a gente consegue controlar quantidade, intensidade. Claro, porque a gente precisa mesmo controlar, as informações são dentro do nosso sistema nervoso central. Então, cada um desses conjuntos de neurônios, sistemas, utilizam alguns neurotransmissores específicos. Então, o sistema dopaminérgico utiliza a dopamina, o sistema histaminérgico utiliza a histamina, o colinérgico utiliza a acetilcolina e assim por diante em cada um desses sistemas. Muito bem, então, temos aqui o núcleo, temos os sistemas e nós temos as conexões. Por que eu tenho conexões, por exemplo, do sistema adrenérgico aqui nos medicamentos que são utilizados para a psicose? Aqui também tem uma ligação com o sistema histaminérgico. Meu Deus, por que isso? Pessoal, o psicotrópico, né, o psicofármaco, perdão, ele é um medicamento que dificilmente terá uma grande afinidade para um receptor apenas. Não existe isso. Ele vai atuar em vários receptores. E por isso que é preciso aprofundar muito no mecanismo de ação para verificar onde ele está, em qual sistema que ele vai interferir. Isso vai dizer para nós muito dos efeitos adversos desses medicamentos. Então, aqui nesse mapa vocês vão ver a base, aonde principalmente eles vão atuar e depois, claro, vocês têm que buscar ou acionar o professor aqui de farmacologia para ajudar vocês, tá? Então vamos lá, vou começar pelo sistema dopaminérgico. Primeiro, dopamina, ela é muito importante em duas situações dentro do nosso sistema nervoso central. Para controlar os nossos sentidos, isso mesmo, a audição, né? O olfato, o nosso paladar e a nossa visão, principalmente, tá? Então a dopamina, ela controla, ela nivela os nossos sentidos. E também, principalmente, nosso movimento fino, nosso movimento delicado. Então se eu tenho pouca dopamina, eu perco, e aqui mostra, né, quando eu tenho um menuzinho do lado da dopamina, deixa eu ampliar aqui o nosso fluxograma. Se eu tenho uma diminuição da dopamina, eu perco a capacidade de controlar o nosso movimento. Ela é como se fosse um funil, ela fica muito concentrada no tronco encefálico, na região do mesencéfalo, né, que é uma região que nós chamamos de substância negra, tem um pontinho lá no mesencéfalo, que é a substância negra, que tem muita dopamina, e ela é como se fosse um funil inibitório. Chegam várias informações do nosso córtex para desempenhar um movimento e passam pelo funil e a dopamina vai lá e bloqueia boa parte dessa transmissão e façam que o meu movimento, né, aconteça de maneira delicada, como por exemplo, segurar uma caneta sem tremer. Isso parece até meio idiota, né? Mas, pessoal, isso é muito importante. Pense em quantas fibras eu preciso bloquear para conseguir não movimentar os meus músculos. Muito mais do que as fibras necessárias para que eu faça o movimento. Quanto mais amplo é o movimento, menos fibras eu preciso bloquear. Quanto mais delicado, mais sensível for o meu movimento, mais fibras eu tenho que bloquear. E quem estimula esse bloqueio inicialmente lá no tronco é a nossa querida e amada dopamina. Mas como que eu diminuo a dopamina? A dopamina tem na alimentação derivados originada de aminoácidos que eu ingiro, ela pode até vir pronta dentro da nossa alimentação. Bom, pessoal, existem doenças que
são originadas da perda de neurônios, doenças degenerativas. E daí nós podemos citar a doença de Parkinson. O Parkinson é uma doença que se perde neurônios por degeneração, neurônios de dopamina, na região da substância negra. Então, naturalmente, vai diminuir a minha quantidade de dopamina. Da mesma forma que a diminuição da dopamina causa um transtorno motor, o aumento, o excesso de dopamina, e daí é muito mais genético esse problema, né? É muito mais está com a gente desde que a gente nasce, né? Esse problema de uma hora para outra ter um excesso de dopamina causa outros problemas, principalmente esse transtorno na percepção dos sentidos. Então, a diminuição causa alguns problemas e o aumento causa outros. É uma das hipóteses, tá, pessoal? Uma das hipóteses do surgimento das doenças psicóticas, né? É por isso que os medicamentos utilizados são os antipsicóticos. Então vamos lá. Se eu tenho excesso de dopamina, eu tenho problemas na percepção dos sentidos, eu tenho transtornos psicóticos. E são vários, pessoal, vários. É preciso estudar um a um, porque cada um tem uma característica. E daí nós vamos usar o quê? Antipsicóticos. Então, eu vou pintar aqui para a gente ir fazendo o nosso estudo. Pintar de verde, laranjinha. Aqui, isso aí. Agora, nós temos os antipsicóticos, que tem duas classes. Os primeiros eram, agora anota aí o mecanismo, antagonistas de dopamina, antagonistas do receptor de dopamina. Os antagonistas do receptor de dopamina são os chamados antipsicóticos típicos. Característica principal, eles têm uma alta capacidade em bloquear receptores de dopamina em todo o nosso encéfalo. O problema, como eu disse para vocês, é que a dopamina desempenha funções motoras. Então, por isso que esses medicamentos que são os antipsicóticos típicos, super bloqueadores de dopamina, acabam causando sintomas de Parkinson. E olha aqui, ó, efeitos adversos, sintomas de Parkinson, porque não fazem o bloqueio só nas regiões da percepção sensorial e dos sentidos. Também fazem um bloqueio nas regiões motoras, no núcleo accumbens, na região extrapiramidal. Então fazem muitos outros bloqueios em diversas regiões. Inclusive pode causar tremores, né? Tremores, que é uma reação adversa bem comum dos antipsicóticos típicos. Pensando nesse problema e no surgimento dessas doenças de Parkinson, foram modificadas as moléculas dos antipsicóticos típicos e surgiram outras moléculas base também, que deram origem aos antipsicóticos atípicos, ou seja, não tem essa reação típica motora. Como que eles fazem isso? Olha só, eles são antagonistas de dopamina, são também, por isso que diminuem também o quadro psicótico. Porém, eles também são antagonistas serotoninérgicos, e aí vem a sacada. Qual o receptor de serotonina? Anota aí, 5-HT2. O 5-HT2, ele fica tonicamente bloqueando a saída de dopamina na região do movimento. Então, se eu bloqueio o 5-HT2, isso naturalmente, se eu bloqueio o 5-HT2 de um neurônio de serotonina, né, serotoninérgico, ele vai liberar, vai bloquear, vai impedir a saída de serotonina e assim vai liberar a passagem da dopamina na região do movimento. Então é como se fosse um tampão ali, uma melhora do movimento, já que você está bloqueando neurônios de dopamina. Você diminui os processos antagônicos do movimento, libera mais dopamina na região do núcleo accumbens e outras regiões ali responsáveis pelo controle do nosso movimento. Quem são eles? Risperidona, olanzapina, quetiapina. Aqui estão os nossos queridos antipsicóticos atípicos. Mas olha só, pessoal, aqui ó, eu falei para vocês dois receptores. O receptor de dopamina, né? E o 5-HT2, que é um receptor de serotonina. Esses são os principais receptores que são alvo dos antipsicóticos atípicos. Mas eles também agem em outros receptores, histaminérgicos, adrenérgicos, né? E por isso que eles têm tantos outros efeitos adversos diferentes, como a alteração do apetite, aumento de peso. Então tem vários outros efeitos que são derivados da ação em outros receptores. Por isso que não é só ler lá no livro
Ah, é tal mecanismo de ação e ponto final. Não, tem que buscar mais, porque tem mais receptores que você precisa saber que os medicamentos agem. Muito bem, então esse é o excesso de dopamina. E a diminuição da dopamina, né? A diminuição. Então nós já vimos que é o Parkinson, a principal doença, porque pela degeneração dos neurônios de dopamina na região da substância negra. Então temos aqui os antiparkinsonianos. Vamos pintar também aqui para não perdermos essa grande classe de medicamentos. O que os antiparkinsonianos fazem? Eles aumentam, no primeiro momento, a maior teoria da origem do Parkinson é a falta da dopamina, pela morte dos neurônios. Muito bem. Então o que tem que se fazer? Aumentar dopamina. E a melhor forma de aumentar dopamina é dar mais dopamina para o sistema nervoso central. Então a reposição de dopamina através da levodopa. A levodopa só tem um problema. Ela é convertida, ela é metabolizada na periferia e acaba não entrando suficientemente no sistema nervoso central. E esse processo acontece naturalmente. Se eu dou mais levodopa, que é um análogo da nossa própria levodopa, isso vai acontecer também. Então, como eu sei que isso vai acontecer, é preciso utilizar muitas vezes bloqueadores dessa metabolização enzimática para que entre mais levodopa dentro do sistema nervoso central. Então, olha só, são utilizados os inibidores da degradação ou da metabolização, melhor falando, na metabolização da levodopa. Muito bem. E daí o que acontece? Temos aqui, ó, inibidores da CONT, inibidores da MAO-B, inibidores da dopa-descarboxilase. Várias formas ali, né, de você fazer com que chegue mais dopamina mesmo dentro do sistema nervoso central. Porque assim que a levodopa entrar no sistema nervoso central, ela vai ser convertida em dopamina e daí vai suplementar o nosso sistema nervoso central. Então essa associação, pessoal, é muito comum com a levodopa. E o que eles fazem? São inibidores enzimáticos para que seja possível chegar mais levodopa na forma de levodopa dentro do sistema nervoso central e que ela possa ser depois convertida em dopamina. Muito bem, outros antiparkinsonianos, nós temos aqueles que aumentam a liberação de dopamina e inibem a recaptação da mesma no neurônio. Lembrando então, pessoal, que a importância de você revisar a fisiologia da transmissão neuronal antes de começar a estudar os antipsicóticos e qualquer outro fármaco, antiparkinsonianos ou qualquer psicofármaco. Por quê? Porque você precisa entender a cadeia de eventos que envolvem a transmissão através da nossa cadeia neuronal. Por exemplo, como funciona o potencial de ação, como funciona a liberação do neurotransmissor, o que acontece com esse neurotransmissor na fenda sináptica. O que vai acontecer com ele? Ele vai só agir no receptor pós-sináptico ou ele tem outros processos, como por exemplo a própria recaptação e a própria degradação por outras enzimas. Então é preciso você entender isso antes de começar a falar de psicofármacos, mas eu vou entender que você já conhece esse processo. Então aqui eu estou falando que a amantadina ela é um inibidor da liberação, um estimulador da liberação da dopamina e ao mesmo tempo um inibidor da recaptação dela. Por isso que aumenta a quantidade de dopamina na fenda sináptica. Outra forma de interagir com esse sistema e melhorar os sintomas de Parkinson são os ativadores de receptores de dopamina, os agonistas dopaminérgicos. Daí nós temos as ergolinas e as não ergolinas. As ergolinas são cabergolina, pergolina e bromocriptina, agonistas dopaminérgicos. E também nós temos as não ergolinas, como a rotigotina, o ropinirol e a apomorfina. São medicamentos que atuam sobre o receptor de dopamina, estimulando esse receptor. Porém, podem, claro, assim como a própria suplementação de dopamina, pessoal, podem causar sintomas psicóticos. Isso é muito comum no tratamento de Parkinson, porque você pode aumentar a dopamina em todo o sistema nervoso central, assim como os agonistas podem atuar em todo o sistema nervoso central. Uma curiosidade, pessoal, que esses medicamentos agonistas dopaminérgicos são utilizados também na galactorreia, ou na lactorreia, que é um problema
de secreção de prolactina. Mas, meu Deus, professor, agora eu vou sair da sala. O que tem a ver a prolactina? Nos lactotrófos da nossa hipófise, nós temos a liberação de prolactina, quando necessário. O homem tem esse processo bloqueado a vida toda, normalmente. E a mulher libera só na fase da amamentação, principalmente com o estímulo da sucção e da ocitocina. Sucção mamária, né, e da ocitocina. Mas quem que faz esse bloqueio dia a dia da liberação de prolactina, que faz com que eu não tenha ginecomastia, que é a protuberância dos seios, né? E claro, também a galactorreia, a liberação de prolactina. Quem faz esse processo de bloqueio? A própria dopamina. Então a dopamina é o nosso inibidor da secreção de prolactina, liberado pelo nosso hipotálamo. Então ela é tonicamente o que faz a inibição, todos os dias. Quando eu tenho algum problema nesse caminho, eu começo a liberar a prolactina e começa a acontecer uma lactação. Como às vezes acontecem problemas mesmo no contato do hipotálamo com a hipófise, não secreta dopamina, tem algum problema nos receptores lá, na produção de dopamina para essa região, eu posso utilizar, e é o que é utilizado, os agonistas dopaminérgicos para bloquear novamente a secreção de prolactina. E aqui nós temos a principal delas, a cabergolina, tá? Muito bem. Outros antipsicóticos também, outros antiparkinsonianos, muito utilizados, são os que vão diminuir a transmissão colinérgica. São os antagonistas colinérgicos ou anticolinérgicos. Por que isso, pessoal? Como o trexfenidil, que é o mais utilizado. Porque quem controla o movimento esquelético amplo é a acetilcolina. Tanto na periferia, a resposta motora voluntária, como também a transmissão motora de dentro do nosso sistema nervoso central, o início do estímulo motor. E por trás, a via inibitória do movimento, que faz com que o movimento fino aconteça, é a via da dopamina. Se eu perco neurônios de dopamina, pela doença de Parkinson, por exemplo, eu vou ter um maior estímulo dessa via colinérgica, e por isso que tem os tremores. Então a causa primordial dos tremores é o próprio sistema colinérgico sem aquele controle da dopamina. Então, para tratar esses tremores podem ser utilizados os anticolinérgicos, mas a faixa de utilização é muito pequena, porque a degradação ela pode englobar neurônios de acetilcolina também, e daí automaticamente tem que ser retirado esses fármacos, porque podem causar até catatonia, perda total do movimento, tá? Muito bem, e eles prejudicam, utilizar, antagonistas colinérgicos prejudicam o tratamento do Alzheimer, por exemplo. Por que isso? Porque o que cria memória dentro do nosso sistema nervoso central? Cria memória as transmissões, as excitações neuronais. Mas o que sedimenta essas memórias, tem muitos estudos que apontam para a própria acetilcolina. Ela é o cimento que mantém as redes de transmissão de longa duração ativas. Então ela é muito importante para a integração da nossa memória. Por isso que eu tenho aqui o sistema colinérgico envolvendo o tratamento do Parkinson, mais como um prejudicador dos sintomas de Parkinson, e aqui voltado a Alzheimer ou aos tipos de demência, mas aí como um estimulador da melhora da doença. Por isso que o tratamento de uma causa um problema na outra. Muito bem, então agora nós vamos migrar do sistema dopaminérgico para o sistema glutamatérgico. Já falei para vocês que o glutamato ele é o nosso principal neurotransmissor excitatório. Beleza, ele vai fazer um aumento da entrada de íons positivos. Como que ele faz isso? O glutamato ele atua em principalmente 3 receptores, tá? Kainato, AMPA e NMDA. O NMDA ele precisa de uma alteração na voltagem da membrana do neurônio pós-sináptico para abrir. E ele vai liberar, depois de aberto, uma grande quantidade de sódio e cálcio, principalmente, 2 íons positivos. E daí o estímulo acontece com maior intensidade. Quem faz essa pequena alteração na voltagem da célula, permitindo a abertura do NMDA?
o AMPA e o kainato. Então o glutamato se liga nesses receptores AMPA e kainato, eles já permitem a entrada de íons positivos, isso faz uma pequena despolarização prévia e daí o NMDA abre e libera um monte de cargas positivas para dentro da célula e acontece a despolarização. Show? Muito bem. O problema é que o NMDA permite a entrada de cálcio. E o cálcio em excesso é neurotóxico, mas só vai ser isso se for em excesso. Assim como o próprio glutamato, só vai ser perigoso se for em excesso. E é exatamente isso que acontece, por exemplo, na doença de Alzheimer. Aqui eu não vou aprofundar na fisiopatologia, é muito importante estudar a fisiopatologia antes da doença de Alzheimer, porque ela é muito diversificada, tem várias origens, mas aqui vamos apontar nossos canhões para o glutamato, principalmente, e entender que ele está tóxico durante a doença de Alzheimer. Então, nós temos a classe dos fármacos antidemenciais. São fármacos que vão ajudar nos sintomas do Alzheimer. Primeiro, aumentando a disponibilidade da própria acetilcolina. Então, o sistema colinérgico aqui, como já puxei a setinha, né, está envolvido. Então, os inibidores da acetilcolinesterase são fármacos, esse é o mecanismo de ação, inibem a acetilcolinesterase, uma enzima que degrada a acetilcolina. Então, eu aumento mais a acetilcolina, eu vou ter mais essa resposta de integração da memória, criação de memórias de longa duração. São eles, donepezila, rivastigmina e galantamina. Aqui tem uma diferença muito importante no uso delas, mas essas são as drogas principais. E aqui, diminuição do efeito tóxico do glutamato, ou seja, bloquear um pouco esse glutamato que está adoidado ali, destruindo neurônios. Então eu tenho antagonistas do NMDA, do receptor de glutamato. Então eu bloqueio o NMDA, por mais que eu tenha a despolarização pelos outros receptores, o principal receptor que deixa entrar o cálcio é, bloqueado. Quem é ele? Memantina. Então a memantina é um antagonista NMDA, receptor de glutamato, tá? Curiosamente, o meu trabalho de doutorado é estudar o receptor AMPA, porque o AMPA, em doenças degenerativas, ele deixa também entrar cálcio. Então não adianta nada você bloquear o NMDA, você também precisa bloquear o AMPA. Eu utilizo um medicamento no meu estudo do doutorado chamado de perampanel, que é o antagonista do receptor AMPA. E a gente estuda ele em memória, em vários processos neurotóxicos. Muito bem, vamos migrar aqui para os outros sistemas. Então aqui nós temos o sistema GABAérgico. Olha que legal o sistema GABAérgico. Nós já vimos agora muitos sistemas excitatórios, né? A própria dopamina, ora ela é excitatória, ora ela é inibitória, mas o sistema GABAérgico, ele sempre é inibitório. Deixa eu abrir mais aqui para vocês verem. O que ele faz? Ele utiliza um receptor chamado de GABA-A e um neurotransmissor chamado de GABA. O GABA, ao se ligar no GABA-A, faz com que ele abra e entre cloro. Cloro é um íon negativo e o íon negativo faz uma hiperpolarização, faz com que fique mais ainda polarizado o neurônio, ou seja, muito mais negativo dentro e pouquíssimo negativo fora, proporcionalmente. Então fica positivo fora e negativo dentro. E aí nós temos uma diferença muito grande de cargas e o neurônio não faz a transmissão do sinal. Então ele protege de descargas neuronais. Ou ele evita que elas aconteçam, e por isso que alguns fármacos da classe que envolvem mecanismos do sistema GABAérgico são anticonvulsivantes, a convulsão é um excesso de transmissões, né? Ou ela simplesmente diminui, aumenta o limiar dos neurônios e diminui processos que estão acontecendo sem controle. Por isso que as duas principais indicações dentro do sistema GABAérgico são para tratar ansiedade e insônia. Duas condições muito prevalentes e cada vez mais prevalentes na nossa população. Muito bem, quem são eles então? Nós temos aqui, no tratamento de insônia, e por isso que eu puxei a setinha aqui, ó, a principal classe é dos benzodiazepínicos, a principal classe, tá? Os benzodiazepínicos são fármacos que causam tolerância medicamentosa, dependência. Esse processo é muito legal de estudar porque é um processo que a gente acha que sabe, na verdade, como funciona a dependência e a tolerância, que parte, em que conjunto, de que momento que começa uma ou outra. Mas tem muita coisa para se descobrir
na questão da dependência por benzodiazepínicos. E aqui estão eles. Então eles fazem o que, os benzodiazepínicos? Naturalmente, o GABA-A, ele fica ligado a uma proteína chamada de GABA-modulina. Esse mecanismo, pessoal, vocês não vão encontrar em nenhum livro, tá? Nenhum livro. O que fala no livro? No livro fala que eles são potencializadores da ação do GABA. Potencializadores da ação do GABA. Mas que diabo é isso? O que é isso? Potencializar a ação do GABA, ele vai lá e dá um anabolizante pro GABA e o GABA vai ficar muito mais forte, vai agarrar o GABA e não vai soltar mais? É isso que o livro diz, porque potencializador da ação do GABA, mas realmente aprofundadamente é isso? O GABA-A, naturalmente, ele fica ligado a uma proteína chamada de GABA-modulina. Essa ligação diminui a afinidade, ele fica meio truncado aquele receptor, que é uma proteína de membrana, né? E não permite a ação total do GABA sobre ele. O GABA até se liga, mas ele fica meio difícil de manter aquela ligação. O benzodiazepínico é um fármaco, qualquer um deles, né, da classe dos benzodiazepínicos, são fármacos que vão deslocar a GABA-modulina e eles vão se ligar, só que eles, no mesmo lugar, né, no sítio de ligação dos benzodiazepínicos. Mas eles não têm esse efeito de truncar o receptor, de segurar ele na forma que ele está. Então o GABA tem muito mais efeito sobre o receptor. O que é esse efeito? Muito mais capacidade de abrir o canal de cloro e deixar entrar baldes de cloro para dentro do neurônio GABAérgico, ou outros neurônios, né? Porque aqui nós já estamos envolvendo um sistema de controle. Então esse GABA ele pode estar sendo ligado em receptores GABAérgicos em outras linhagens de neurônio. Neurônios de dopamina, neurônios de serotonina, impedindo simplesmente a transmissão. Né? Tem que tirar essa ideia que só neurônios do mesmo tipo que se conectam. Não é isso. O neurônio GABA vai atuar sobre neurônios serotoninérgicos, sobre neurônios glutamatérgicos, e assim ele vai controlando o excesso de transmissão. Então esse é o mecanismo de ação dos benzodiazepínicos. E para ansiedade, então, nós temos esse tratamento principalmente, para insônia, perdão, e também nós temos o tratamento das drogas Z. Elas também, deixa eu anexar aqui uma setinha, também são possibilidades do tratamento de insônia. São drogas que inicialmente eram categorizadas como benzodiazepínicos, mas já se sabe que eles têm uma ação diferente. Eles fazem a entrada de cloro por outras vias e vão fazer também, pessoal, uma ação muito mais rápida. Temos ali zolpidem, zopiclona, zoplicona, até enrolei a língua, e zaleplona. São medicamentos, principalmente o zolpidem, que atuam de maneira diferente. Não atuam especialmente potencializando a ação do GABA. Diferente dos benzodiazepínicos, que são potencializadores da ação do GABA, as drogas Z são agonistas, especialmente o zolpidem e a zopiclona. São dois medicamentos que vão ativar o receptor GABA através da subunidade alfa-1, especificamente, são seletivos para essa subunidade. Então vão ser capazes de causar a ativação dele mesmo não tendo grandes quantidades de GABA. Diferente dos benzodiazepínicos, que são dependentes da presença do GABA na fenda sináptica para funcionar. Muito bem, e o que quer dizer essa setinha aqui, ó, entre ansiedade e insônia? Que o tratamento de ansiedade pode ajudar muito o próprio tratamento da insônia. Por isso que entender de fato a origem das doenças, especialmente aqui no sistema nervoso central, é de suma importância. Nós temos até aqui outras setas, ó, ligando a própria hipótese da depressão com o tratamento da ansiedade. E esse mecanismo é fenomenal, porque os antidepressivos atuam sobre a ansiedade também. Isso é muito importante e faz toda a diferença, porque a maioria dos antidepressivos não causam tolerância e dependência farmacológica. Podem ter até uma síndrome da retirada, se caso você diminui a dose ou troca o antidepressivo. Mas perto da dependência que os benzodiazepínicos causam, é totalmente outro efeito. Então é muito importante nós entendermos o porquê de utilizar antidepressivos na ansiedade, porque realmente são muito úteis.
E daí quando nós falamos em tratamento da depressão, nós temos várias classes farmacológicas. Olha só, vamos começar citando as mais antigas classes que tratam depressão. Inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Seletivos da serotonina. A recaptação é o processo de retirada do neurotransmissor da fenda sináptica de volta para o neurônio pré-sináptico. Então, diminuindo a concentração dos neurotransmissores na fenda, nós também diminuímos o efeito dele no neurônio pós-sináptico. Por isso que eles acabam diminuindo o controle negativo da ação daquele neurotransmissor, aumentando o efeito dele naquele processo de transmissão. E a serotonina, como os estudos mostram, as monoaminas no geral, serotonina, noradrenalina e dopamina, são responsáveis, quando estão em baixa concentração, para os principais sintomas da depressão. Então aqui, olha só, inibidores seletivos da serotonina. Temos fluoxetina, paroxetina, sertralina e citalopram principalmente, tá? A fluvoxamina é utilizada, mas não tanto quanto esses outros. Aí, pessoal, nós temos os inibidores seletivos da recaptação da serotonina e da noradrenalina, porque a noradrenalina também participa muito do processo de ansiedade. Então, se eu aumento a noradrenalina, eu aumento a hiperexcitabilidade do meu cérebro, que é o que está faltando na pessoa com depressão. E daí nós temos a venlafaxina e a duloxetina. Daí nós temos a outra classe, olha só, inibidores da recaptação da serotonina e antagonistas alfa-2. O alfa-2 envolve o sistema adrenérgico. E o sistema adrenérgico, o alfa-2, esse receptor especificamente, fica na região pré-sináptica. O alfa-2 ele bloqueia, quando ele é ativado pela noradrenalina principalmente, ele bloqueia a saída de mais noradrenalina. Então ele é antagônico ao sistema noradrenérgico. Nessa primeira classe aqui, ó, da venlafaxina e da duloxetina, eu estou impedindo a recaptação de noradrenalina, ok? Por isso que aumenta a noradrenalina e ela começa a auxiliar a serotonina, aumentando a disposição do sistema nervoso central, a excitabilidade e diminuindo os sintomas da depressão. Nessa segunda classe, eu continuo impedindo a recaptação da serotonina, mas eu não impeço a recaptação da noradrenalina, eu faço outra coisa que resulta no mesmo processo. Eu bloqueio o alfa-2, que é um receptor que impede a saída da noradrenalina. Então, se eu bloqueio ele, a noradrenalina continua saindo livremente. Vamos dizer assim que é um mecanismo mais brando de trabalhar com a noradrenalina. Esses fármacos, trazodona principalmente, ele é um medicamento muito utilizado para tratamento de depressão associada à insônia, muito utilizado, tá? E claro, também é um dos primeiros medicamentos utilizados para a própria ansiedade quando necessário, tá? Então são indicações que tem que ser estudada uma a uma. Outras drogas, então. Aqui, pessoal, quando eu falei que a inibidor seletivo da recaptação de serotonina são os fármacos mais antigos, realmente confiáveis, principalmente, porque tem classes que datam épocas anteriores, mas que não são tão efetivos pro tratamento da depressão hoje em dia, porque já se descobriu outras classes com mais vantagens, como por exemplo os antidepressivos tricíclicos, que acabam bloqueando a recaptação de todas as monoaminas. Então acabam envolvendo sistemas que não tem nada a ver com a depressão, dopamina e outras, né? Então nós temos aqui imipramina, clomipramina, amitriptilina, acabam agindo além disso em outros receptores muscarínicos, estaminérgicos. Então aqui, pessoal, nós temos vários efeitos especiais cada um, tanto que a própria imipramina é usada como antianurético, né? Então, outras indicações off-label derivadas da ação deles em outros receptores que não os próprios da recaptação das monoaminas. Então, aqui nós temos inibidores seletivos e não seletivos e irreversíveis da enzima chamada MAO. A MAO-A, principalmente, monoamino-oxidase, que é uma enzima que degrada todas as monoaminas. Da mesma forma que nós temos os antidepressivos tricíclicos, que são pouco específicos e por isso são pouco utilizados para depressão, os inibidores da MAO também são pouco específicos porque trabalham com uma enzima que degrada várias monoaminas e por isso tem menos indicação para as doenças como depressão e ansiedade, principalmente. Muito bem, então
esses são os antidepressivos e aqui nós temos uma relação muito íntima, tá, pessoal? Dos tratamentos da ansiedade e depressão. A primeira indicação para a maioria dos quadros de ansiedade são antidepressivos, porque a serotonina em si tem uma ação ansiogênica no início, quando ela começa a aumentar, mas logo em seguida tem uma forte ação ansiolítica, que é de diminuir a ansiedade. Então por isso que muitos antidepressivos são utilizados para o tratamento da própria ansiedade. E aqui tem um super mecanismo, pessoal, dos novos medicamentos, né? Os novos medicamentos para depressão, como por exemplo, inibidores da recaptação de serotonina, multimodais, né? Agonistas 5-HT1, 5-HTB, antagonistas 5-HT1D, 5-HT3, 5-HT7. Então, moléculas moduladas para nivelar de maneira com maior acurácia as funções da serotonina dentro do nosso sistema nervoso central. E o exemplo é a fluoxetina, um dos últimos medicamentos criados para o tratamento da depressão. Por fim, vou mostrar para vocês aqui, ó, o nosso tratamento especial dos transtornos epiléticos. E por que eu falo, pessoal, transtornos epiléticos? Nós temos aqui, ó, a nossa via de transmissão positiva, excitatória, potencial de ação. E esse potencial de ação é básico para qualquer transmissão neuronal, a partir da abertura de canais de sódio, simplesmente. E esse potencial de ação a partir de transportadores de sódio para dentro do neurônio pode ser bloqueado. E essa é a base do tratamento da epilepsia. Por isso que eu botei aqui não em um sistema como o sistema GABAérgico, glutamatérgico, adrenérgico, coloquei como um processo, que é importante ser estudado, tá? Então aqui, os anticonvulsivantes, diferente de todas essas outras classes de medicamentos, que são agrupadas por um tipo molecular, por uma origem química ou por uma principal indicação, os anticonvulsivantes que estão citados aqui, pessoal, eles não têm uma origem conjunta, uma origem química que dê para agrupar eles numa mesma classe. Eles têm várias origens químicas. Então aqui eu coloquei a origem de cada um deles para vocês. E o que você tem que saber é que todos eles são bloqueadores de receptores de sódio, principalmente. Isso faz com que o potencial de ação não comece e por isso que este não tem descargas elétricas e trata então a convulsão. O único que nós podemos excluir desse processo são os análogos do GABA, né? O gabapentina e a pregabalina, que além disso atuam em receptores que impedem a liberação de cálcio, ok? E daí por isso que não tem descarga elétrica, porque não tem neurotransmissor, porque o cálcio no neurônio pré-sináptico é utilizado para fazer a exocitose das vesículas dos neurotransmissores. Então, se ele bloqueia esse transporte de cálcio para dentro do neurônio pré, eu não tenho a liberação dos neurotransmissores. Então, aqui é um exemplo, tá, pessoal? É um exemplo fora da ação sobre o neurotransmissor, o receptor de sódio. Outro exemplo importante é os próprios barbitúricos, que são a primeira classe que surgiu para o tratamento de epilepsia. Os barbitúricos, eles são agonistas também do receptor GABA. Então eles atuam no receptor GABA. Quem são eles? Fenobarbital, tiopental e pentobarbital. São os primeiros. Hoje em dia, só o fenobarbital é utilizado, né, como anticonvulsivante. O pentobarbital e o tiopental, devido à sua farmacocinética, que permite isso, são utilizados como anestésicos. Okay? Então as classes de anticonvulsivantes, temos as triazinas, como a lamotrigina, os derivados da frutose, como por exemplo o topiramato, as idantoínas, muito importantes, representadas pela fenitoína, um dos anticonvulsivantes mais utilizados, pirrolidinas, e daí nós temos os novos anticonvulsivantes englobados nessa classe, que é do levetiracetam. Os ácidos, né, como o ácido valproico, vigabatrina, que são fármacos também muito utilizados. O ácido valproico, o valproato de sódio, é amplamente utilizado para diversos tipos de epilepsia e muito empregado em qualquer faixa etária. Carboxamidas, como por exemplo carbamazepina e oxcarbamazepina, e assim, pessoal, a gente fecha muitas classes diversas. Fica até difícil a gente saber se realmente elas atuam todas
da mesma forma, e não é assim. O receptor de sódio tem várias conformações de repouso, de modo ativado, e cada uma dessas classes atua em uma conformação um pouco diferente. A maioria deles atua na fase de repouso, impedindo com que o receptor de sódio, o canal de sódio, volte para a fase ativa que permita a entrada de sódio caso tenha uma descarga elétrica. Então, ela é uma proteção, causa uma proteção no sistema nervoso central. Devido à ação, muitas vezes, sem efetividade terapêutica na clínica, muitas dessas classes acabaram sendo utilizadas e foi buscado isso, encontrar soluções off-label para elas, para que elas continuassem sendo utilizadas na prática, porém para outras indicações que elas tivessem um grande benefício. Em estudos clínicos com pacientes epiléticos, notou-se que há uma prevalência em desenvolver doenças neuropáticas. E nesses pacientes, utilizando essas drogas antiepiléticas, notou-se, algumas delas, notou-se uma melhora da condição neuropática associada ao tratamento da epilepsia. Por exemplo, no uso de carbamazepina, no uso de lamotrigina, topiramato e pregabalina, principalmente. Então esses medicamentos migraram e logo vai ser criada com certeza uma classe de medicamentos para dor neuropática. Migraram para primeiro uma indicação off-label e cada vez mais está entrando em bula para todos eles, que é para tratar dor neuropática. Então nós podemos até excluir aqui do tratamento da epilepsia, a não ser que seja uma indicação de uma epilepsia refratária que não fez efeito, ou as drogas padrão. Podemos citar aqui o topiramato, lamotrigina e a pregabalina, principalmente utilizados hoje para o tratamento de dor neuropática e não mais tanto para nossa querida epilepsia. Então, pessoal, nesse mapa mental nós vimos muitos e muitos medicamentos, muitos materiais muitos alvos farmacológicos, são dúvidas muito importantes dentro da farmacologia, com certeza. Mas não podemos ficar apenas decorando o mecanismo de ação, ou entendendo, pelo menos, o mecanismo de ação. Porque por trás do mecanismo de ação tem um motivo pelo qual o medicamento é utilizado. Em que ele é utilizado, por que ele é utilizado. Nós precisamos ter clareza desse motivo. E não basta saber, não, ele é utilizado para ansiedade. Bom, mas para qual tipo de ansiedade? Bom, mas por quê? O que a ansiedade tem de especial que precisa utilizar esse mecanismo de ação principalmente? Então essa fase de estudo é muito importante. E depois, como utilizar esse medicamento? Bom, eu utilizo clonazepam. Quantas gotas de clonazepam? Qual que é a dose do clonazepam utilizado para insônia? Qual é a dose utilizado para ansiedade? Porque dependendo da doença, dependendo do quadro clínico, é uma dose diferente. Então aqui, pessoal, é o começo, é o start do estudo dos psicofármacos, é o mapa inicial. Agora é necessário que vocês peguem cada um desses sistemas e vá atrás para encontrar mais informação sobre cada um deles. Eu fico aqui dando um tchau, muito feliz para vocês por trabalhar com esse tema que eu sou apaixonado, que é psicofármacos, e espero que eu tenha ajudado vocês com esta aula. E qualquer dúvida que vocês tiverem, não fiquem com medo de colocar aqui na descrição desse vídeo para que eu possa responder. Assim que eu ler, eu respondo e ajudar mais ainda vocês no entendimento desses processos tão importantes que são de controle do sistema nervoso central. Então, até mais, pessoal, e até a próxima aula. Sempre tem uma próxima aula.